opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer minha opinião geral sobre a série Vermelho Sangue, que é uma série brasileira, né, produzida aí pela Globoplay e lançada nesse mês de outubro. Isso mesmo, nesse mês agora de outubro. Bom, outubro de 2025, né, para quem estiver vendo no futuro. Bom, Vermelho Sangue, já começando a falar aqui, é uma série que eu me interessei desde o começo. Bom, primeiro porque eu estava querendo assistir séries, lançamentos atuais brasileiros, né, de séries, e achei Vermelho Sangue e falei, vamos ver. E aí depois eu achei a história interessante, que basicamente é sobre a Luna, que é uma lobimoça, não é tipo um lobisomem comum, né, tipo ela se transforma em lobo-guará, né. Ela é uma lobimoça, a mãe dela é cientista, e junto elas estão procurando uma cura para essa condição dela. E aí elas vão para uma cidade do interior, que eu não sei se é interior de São Paulo, interior de Minas. É uma cidade do interior lá, que é Guarambá, se eu não me engano. E lá ela encontra a Flora, que é uma menina que não tem condição nenhuma, uma menina normal, né? Mas a Flora, ela sonha em se tornar uma lobimoça porque ela quer ser alguém especial. E aí a história, e por que eles foram para Guarambá? Porque lá tem um instituto de biologia, se eu não me engano, que é a VPTEC. E a mãe da Luna, a Carol, ela quer, né, junto com esse instituto, estudar a condição da filha para tentar achar uma cura. Aí beleza, a história prossegue daí, né? Junto, além da Luna, que é uma criatura, né, sobrenatural ali, a gente também tem os irmãos Michel e Celina, que são vampiros, que vêm da Europa para fazer, não sei se é um, não lembro exatamente, um intercâmbio, um estágio ali na VPTEC, para estudar na VPTEC, né? Beleza, a história prossegue daí. Então, o primeiro ponto que eu tenho a falar, já que eu tava falando da Luna ser lobimoça e tudo, a primeira coisa que eu gostei da série foi esse destaque que a série dá para os lobos-guarás, né, para os lobos-guarás, que é um destaque muito interessante, já que é um animal assim muito importante, né, no ecossistema brasileiro, das regiões onde ele vive, né, ele é muito importante. E é um animal que representa muito o Brasil, é um animal muito simbólico para o Brasil, né? Então é legal a série dar mais destaque para ele, né? Ele não aparece literalmente a todo segundo, mas tipo, a própria Luna se transforma num lobo-guará. Ele sempre está aparecendo, ele é o animal símbolo da série, né? Basicamente. Então foi muito bacana ver um animal tão importante no Brasil sendo tratado como, né, o protagonista da série, basicamente. Tema principal da série. Então esse ponto eu gostei bastante. Outra coisa é que eu não quero já falar dos pontos negativos, mas eu tenho um pequeníssimo, um minúsculo ponto negativo para falar sobre essa questão mesmo dos Guarás aqui na série, mas daqui a pouco eu volto nisso. Outra coisa que eu amei na série também foi a fotografia. Eu amei a fotografia da série, que não vai só apenas do filtro que a série usa, né, na imagem, não vai só nas paisagens também, mas nos cenários mesmo, porque essa série ela tem o costume de misturar tons terrosos, que vai lá do laranja pro marrom, vermelho, com tons assim mais de cores frias, né, com laranja não, perdão, azul e verde. E essas mesclas ficaram muito satisfatórias de ver nos cenários, na série, né? Tudo bem, tem alguns pontos ali em alguns episódios, isso quase fica artificial demais. Você percebe que é um cenário, etc. Quase passa do ponto. Mas no geral, na série inteira, acaba sendo uma fotografia muito bonita mesmo de ver, né? De acompanhar ali e acaba ajudando bastante na composição, na identidade visual da série, né? Acaba ajudando bastante. Ah, uma outra coisa que ficou muito bacana na série mais no início ali da temporada, que é o paralelo que eles colocam entre a Luna e a Flora, né? Porque como eu falei quando eu estava trazendo a sinopse da série, a Luna é uma lobimoça que quer ser normal, entre aspas, normal, né? E a Flora é uma moça normal que quer ser uma lobimoça, porque ela quer ser especial, ela quer ser diferente. Então, a gente tem justamente duas personagens que se apaixonam e uma é o oposto da outra nessa questão de ser uma criatura ou ser um ser humano. E uma quer ser o que a outra é. Então, as duas funcionam de espelho uma para outra, né? O roteiro poderia se aprofundar muito nessa questão na série e a gente poderia ter assim uma discussão muito interessante sobre o que é ser humano, sobre identidade, sobre existencialismo, etc, mas acaba não sendo muito bem retratado na temporada, tá? Uh, Você percebe que essa ideia, esse paralelo, ele é levemente tratado durante a temporada, mas não da melhor forma, não da maneira mais fluida e mais interessante de acompanhar.
né? Outra coisa, agora já entrando aqui nos vários pontos negativos que eu tenho para falar sobre essa série, outra coisa é a questão justamente sobre dos lobos-guarás, né, que eu tava comentando agora há pouco. A Luna, ela é uma lobimoça, tudo bem. Ah, e eles tratam ela como se ela fosse, né, tipo um lobisomem. Eles falam, por exemplo, o pai dela, que passou essa condição para ela geneticamente, a mãe dela sempre menciona ele como um lobisomem. Só que assim, mesmo no folclore brasileiro, o que a gente entende como lobisomem? Lobisomem é uma pessoa que se transforma em uma criatura que não é um lobo, é um homem que é uma mistura literalmente de homem com lobo, que é um lobo que anda em duas patas, etc. Todo mundo conhece de cor salteado. Só que aqui na série, quando eles se transformam, eles literalmente viram um lobo-guará. Então, tipo assim, eu achei meio sem sentido chamar de lobisomem. Eu entendo que é por questão da transformação em si, tá? Mas depois da transformação, eles ficam. Eles continuam sendo lobos-guarás normais, entendeu? Então, eles nem têm, tipo, sei lá, uma super força, uma super velocidade depois que se transformam. Eles simplesmente são lobos-guarás. Então, poderia ter outro nome ao invés de lobisomem que faria mais sentido. Já foi legal a questão de ser um lobo-guará e não um lobo normal, né? Porque o lobisomem é uma lenda que vem da Europa, né? E na Europa tem os lobos cinzentos. Então foi legal trazer essa identidade brasileira nos lobos-guarás. Mas eu gostaria muito mais, acho que seria um toque melhor da série se tivesse um nome mais específico, né? Pra fazer mais sentido com essa questão dos lobos-guarás. Então, eu acho que isso também poderia ser melhor. E falando ainda nessa questão sobrenatural da série, tudo bem que a série não é uma série de terror, tá? Não vai assistir Vermelho Sangue pensando que é uma série de terror. É uma série muito mais voltada para fantasia, né? Porque a gente tem ali os lobisomens, entre aspas, e os vampiros, né? Que são retratados com forma de fantasia. São raras as cenas na série que partem para o suspense ou terror. Mas tem bons momentos de suspense quando tentam abordar esse gênero, né? Agora, uma coisa que poderia melhorar também na segunda temporada, né? É a questão de abordar as habilidades. Mas como assim? A série é sobre as habilidades, é sobre as condições, né? De lobisomem, ou vampiro, etc. Só que, não sei, tipo, a gente quase não vê a Luna se transformando em lobimoça, por exemplo. E é mais sobre a Luna, né? Porque os irmãos vampiros lá, o Michel e a Celina, eles não se transformam. Eles são vampiros normalmente, 24 horas lá, etc. Eles são bem representados. Mas aqui no caso da Luna, eu acho que poderia explorar mais essa questão da transformação dela, mostrar mais vezes, mesmo que fosse em flashbacks, não teria problema. Mas para aproveitar mais, porque a única cena que a gente tem de transformação dela foi lá pelo episódio, eu não vou lembrar exatamente o episódio, mas eu creio que foi lá pelo episódio 6, alguma coisa assim. E é uma boa cena, tem bons efeitos especiais, mas eu não sei por que eles não quiseram mostrar tanto assim das transformações dela, sabe? Então acho que isso deixou um pouco a desejar, porque quando você assiste a série você quer ver a transformação da Luna e eles seguram bastante até mostrar essa cena. E não de uma maneira como se fosse prender a atenção do público, mas de uma maneira que recusa tocar no assunto que seria o assunto melhor comentado, mais comentado. Então, agora, pra mim, o pior defeito de Vermelho Sangue é que o roteiro, ele. Bom, o que acontece ali é que existe umas pessoas que estão acima do Otto, que é o representante ali da VPTEC, né, interpretado pelo Rodrigo Lombardi, que tem interesses ali na Luna, na condição da Luna, por ela ser uma lobimoça, né, pra ela se transformar numa lobo-guará e não num lobo cinzento, um lobo europeu. E a gente vê então a VPTEC, no caso, eu digo a VPTEC porque é o Otto que está ali representando a empresa, né? Então a gente vê o Otto e essa tal de Elisabetta, que é essa superior dele, interessados na Luna. Então o Otto e o Michel, que é o vampiro lá, que está fazendo parte desse plano todo, eles partem para cima da Luna e da mãe dela, da Carol, tentando conquistar elas para tentar usar elas como experimentos, né? Nessa investigação científica deles. E ok, a série dá bastante ênfase nos dois rapazes se aproximando das personagens, só que a gente nunca entende porquê, a gente nunca entende quem é a tal da Elizabeth, o que eles querem. Então, tipo assim, mesmo que desde sempre fosse o plano duas temporadas, eu acho que essas explicações básicas deveriam existir desde a primeira. Não, é claro que não precisava explicar tudo já, né? Tipo, quem é a Elizabeth, o que eles querem, etc. Mas poderia, sabe, dar um pouco a entender, sabe? Poderia deixar umas pistas ali pra gente entender. Porque
tá uma coisa muito ambígua até o final da temporada. A gente só vê o Otto e o Michel com as investidas deles pra cima da Luna e da Carol, mas fora isso eu acho que faltou um rumo ali pro roteiro seguir, sabe? Pra trama seguir. Então eu acho que esse ponto também danificou bastante a série, porque quando a série fica só nesses acontecimentos, nessas investidas, os episódios ficam bem parados. Então eu acho que faltou, né, trazer um dinamismo maior ali, né? Ah, sobre o elenco é, não é um elenco ruim, não tem atores assim ruins, né? Mas eu acho que, talvez pelo roteiro também, não sei, mas os únicos atores ali que dá pra gente falar assim que, nossa, os atores se destacaram, tiveram boas cenas, foram os atores que fizeram os personagens adultos, em especial a Heloísa Jorge, que faz a mãe da Luna, Carol, e o Rodrigo Lombardi, claro, né, que faz o Otto, que ele nasceu pra fazer vilão. Mas os atores que fazem os jovens da série, a Luna, a Flora, a Celina e o Michel, a Flora, tudo bem, a Lana Skilling, ela é uma boa atriz e tal, mas assim, eu não sei se a culpa é exatamente dos atores ou das cenas mesmo, do roteiro mesmo, que faltou entregar cenas assim mais, sabe, que precisava de mais competência de atuação ali na hora para entregar uma boa ação, uma boa atuação no caso, entende? Então eu acho que faltou dar esse destaque maior para a capacidade dos atores mais jovens, né? E não confiar apenas nos veteranos da série. Ahn, falando da Flora, que é a personagem da Alana Skilling, perdão. Ela é uma personagem que eu achei bem interessante na primeira parte da temporada, porque ela é uma pessoa comum no meio de criaturas mágicas ali, né? E ela tá junto com a Luna ali, né? Acaba descobrindo isso aos poucos. E até então ela estava sendo uma boa coadjuvante, estava sendo bem trabalhada. Só que aí, quando ela descobre sobre os vampiros, ela se afasta um pouco da Luna, começa a descobrir sobre os vampiros, a série dá uma diminuída tão grande na inteligência dela que é uma coisa assim, sabe, incrédula de assistir. Tem uma cena, por exemplo, que ela vai confrontar a Celina, que é uma vampira, né? Ela vai tentar revelar para todo mundo que a Celina é vampira. Aí ela pega uma arma do pai dela, uma pistola, do nada, tipo, ela sabe que os vampiros não morrem por tiro, teria que ser uma estaca de madeira. E aí ela vai e confronta a Celina, só que não dá em nada, a Celina tá no controle da situação e é isso. Tipo, é uma cena patética da série, porque tipo, meu Deus, o que eu tô assistindo? Então eu acho que eles perderam muito a mão com a Flora no final da temporada, sabe? Tudo bem que aquela questão dela querer ser especial ainda é bem desenvolvida no final da temporada, porque a Celina transforma em vampiro, né? E ela acaba, na cabeça dela, se tornando especial. Claro que a gente vai ver como isso vai ser trabalhado na segunda temporada. Mas, em questão de personagem, construção de personagem, eu acho que não souberam trabalhar bem. A Celina não, a Flora, nessa parte da temporada, né, no final da temporada. Outra questão também é o irmão da Luna, porque a gente entende que a Carol, a mãe da Luna, né, junto com como é que era o nome do marido dela? Acho que era. Eu não lembro o nome, mas enfim. O marido dela, ele era lobisomem, entre aspas, né? Eles tiveram dois filhos, a Luna e um outro. E aí, esse marido, ele fugiu e levou o filho. Então, a Carol não conheceu o filho que eu. Como é que era o nome dele? Ele era Jansen? Não, não era Jansen. Não lembro o nome. Mas enfim. E esse filho, interpretado pelo Lucas Lito, ele aparece no final da temporada, né? Reencontrando a Luna. E falando de novo de personagens, questão de construção de personagens, paralelos, ia ser muito interessante. Porque assim, a Luna, ela, ela é uma lobimoça que quer uma cura, né? Ela quer se curar. Então, já que o pai dela foi embora, levando o irmão dela, por não aceitar o ponto de vista científico da Carol, seria muito interessante se o irmão da Luna eu tô tentando lembrar o nome do personagem. Enfim, se o irmão da Luna tivesse essa visão também de não aceitar mudar, sabe? De aceitar a sua natureza, etc. Independente se os dois fossem mocinhos ou vilões, mas seria muito mais interessante se o personagem trouxesse essa visão com ele, sabe? Então eu acho que faltou uma oportunidade, o roteiro perdeu essa oportunidade de ouro de trabalhar esse personagem.
E, bom, outra coisa que eu não gostei também é que o final da série foi muito esquisito. O final da primeira temporada, ele confia demais na segunda, sabe? Não dá pra cravar se essa temporada é boa ou não, porque vai depender da segunda temporada. E tipo assim, tudo bem, a segunda temporada já sai ano que vem. Mas é um final que ele termina, sabe, de uma forma muito bruta. Nada é resolvido na temporada, basicamente. A gente não tem uma definição exata de. Bom, a gente tem uma definição de quem são os vilões, claro. Mas, tipo assim, a gente não tem um confronto entre protagonista e vilão. A gente não vê a Luna percebendo que, descobrindo que o Otto tá com más intenções ali com a mãe dela. A gente não conhece o pai da Luna, etc. Então, assim, eu acho que faltou ter um final mesmo. É uma temporada que não termina. Ela acaba porque tem só 10 episódios, mas ela não termina. Então, no geral, Vermelho Sangue é uma série que tinha uma ideia interessante, trazer temas legais, dar esse valor a mais pro Lobo Guará, né? Mas não teve suas ideias muito bem executadas, com um roteiro que não soube beneficiar seus atores, seu elenco, no geral, né? E não soube desenvolver seus personagens também. Então, é uma série que só dá pra saber se vale a pena assistir vendo a segunda temporada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Se vocês discordam, comentem aqui nos comentários. Com respeito, claro, né? É sempre válido discutir. Compartilhem o vídeo para sempre a gente estar divulgando trabalhos brasileiros, né? E não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado pelo acesso e até mais.